Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Braga Academia de Calibração de Motores. Eu sou o Jean e eu te ensino a programar e reprogramar qualquer injeção eletrônica de forma profissional para que você se torne referência no mercado de acerto de motores. E no caso de hoje, essa é a primeira live de aquecimento para a Jornada Mestre do Acerto, um evento que vai acontecer daqui a 2 semanas exatamente, onde eu vou te ensinar, eu vou mostrar para vocês um pouco mais do universo de acerto de motores, um universo que não é tão difundido no Brasil, para que vocês possam conhecer melhor esse universo e, nesse caso, poder trabalhar com essa parte de acerto de motor, para que você possa calibrar qualquer injeção eletrônica de forma profissional, de qualquer motor de ignição por centelha, usando os princípios da engenharia. Então, eu vou apresentar nesse evento essas informações que vocês precisam e dessa forma que vocês possam alcançar um resultado satisfatório e de qualidade. Se você ainda não se inscreveu para o evento, você que está aqui no YouTube, tem um link na descrição do vídeo, dessa live, e se você está aqui no Instagram, basta que você clique na bio e lá você vai ter o link para se cadastrar. E para se cadastrar, basta colocar seu nome e seu e-mail, clicar em cadastrar e você vai seguindo os passos para você ter a participação no evento. Você clicou nesse link, clicou em cadastrar, você vai estar participando, você vai receber os e-mails relacionados a tudo que você precisa saber para que você possa daí participar. Tem o grupo do WhatsApp também, muito importante, o WhatsApp ele fica um contato mais próximo entre a gente, para que vocês possam daí ter todas as informações, que às vezes o e-mail ele é complicado, às vezes não entrega, às vezes vai para o spam, às vezes vai para a lixeira, então dessa forma o WhatsApp ele é mais interessante, a gente vai tem a certeza nesse caso, de que a informação vai chegar para vocês, e daí vocês podem nesse sentido ter mais certeza de estar recebendo tudo que vocês precisam para participar do evento. E na live de hoje, o tema da aula de hoje essa é a oportunidade que você estava esperando para poder abrir sua própria oficina mecânica. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse tema bastante interessante, Você que tem esse desejo de abrir oficina, você que tem, que é mecânico, que quer abrir uma oficina, você que está pensando, em ter tem esse sonho, mas vê que é muito caro, porque tem várias coisas envolvidas, no caso, para ter uma oficina mecânica, e nesse sentido, aqui o acerto de motor, ele pode ser, nesse caso, uma ajuda, pode ser uma oportunidade para você, para que você possa, nesse caso, realizar o seu sonho, ter sua própria oficina, abrir sua própria oficina, para ter essa parte do retorno financeiro que é tão importante. Então, como eu falei, aqui na parte do YouTube eu vou compartilhar minha tela, então se você está aqui no Instagram, vá para o YouTube, tem ali o link lá no Instagram para você poder entrar no YouTube, para que a gente possa, nesse caso, ter essa possibilidade de eu compartilhar a tela com vocês, e assim fica mais fácil, fica mais tranquilo de entender e compreender toda a parte que eu vou informar aqui durante a live, tá? Então vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela aqui no YouTube, e daí a gente começa, nesse caso, nesse sentido aqui, toda essa parte dessa informação muito interessante, muito importante sobre a parte de abrir uma própria oficina. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é uma oficina mecânica, Oficina mecânica é um estabelecimento especializado na manutenção, reparo e inspeção de veículos automotores, como carros, motos, caminhões e outros, Então, nesse caso, a oficina mecânica tem toda essa parte, essa conotação, Ela é um estabelecimento que está ali para poder fazer reparo, não só a parte de reparo, mas a parte de manutenção também, preventiva, às vezes corretiva, que no caso é o reparo, para que os carros, os veículos automotores, nesse caso, possam ser conduzidos novamente, de acordo com as características que tem que ter, de acordo com as condições que esse veículo tem que ter para poder rodar na rua. Então, essa parte da oficina mecânica realiza essa verificação, todo esse trabalho realizado em cima dos veículos automotores para poder, nesse sentido, deixar com que aquele carro, com que aquele veículo possa rodar, possa trabalhar, possa voltar à circulação da maneira correta e possa também trazer a parte da segurança também, que é muito importante para os ocupantes. Então, toda a parte de freios, a parte de direção, é muito importante estar de acordo com o que deveria ter no carro, para que ele possa trabalhar, para que ele possa funcionar da maneira ideal e, nesse sentido, funcionar nas condições que vão trazer para o condutor, para os ocupantes do veículo também, todas as condições necessárias para que eles possam andar nesse carro e não ter nenhum perigo, não ter nenhum problema durante uma viagem, por exemplo, ou então na rua mesmo, ali na cidade, no deslocamento de um ponto para outro, não ter essa questão de estar fora da especificação, vamos dizer assim, e quebrar e parar devido a qualquer circunstância. Então a oficina mecânica faz toda essa parte e caso haja alguma coisa voltada para essa condição de quebra de algum componente, a oficina mecânica está lá para poder fazer também essa parte de reparo, essa parte da manutenção corretiva, que a gente chama que não é preventiva, mas é corretiva, porque aconteceu um problema. Então isso também acontece ou é feito também na oficina mecânica. E daí, nesse caso, vamos voltar aqui para a parte da apresentação, a gente vem aqui para o próximo slide. As atividades realizadas em oficina mecânica podem variar, mas geralmente incluem manutenção preventiva, que a gente está falando aqui agora,
diagnóstico e reparos, né, toda a parte de diagnóstico, né, voltada à injeção eletrônica e todas as outras, como é que posso dizer, as outras centrais eletrônicas que estão nos carros. Hoje em dia nos carros tem muitas centrais eletrônicas, não é só uma, não é só do motor, mas tem a do veículo, tem da caixa de marcha, tem da parte interior também do carro, então tem várias centraisinhas ali dentro do carro que se comunicam entre si, também tem essa parte, e daí nesse caso a parte de diagnóstico é importante para isso, né, para que o mecânico ele possa, ou o reparador, né, que está ali, ele possa verificar todo o funcionamento, né, dali das centrais, e daí nesse caso corrigir caso seja necessário, porque cada central vai ter a sua informação de falhas, por exemplo, né, que daí com o equipamento de diagnóstico será possível nesse sentido verificar se existe alguma falha e, tendo uma falha, né, executar a correção necessária para deixar o sistema funcionando da maneira como tem que funcionar. Então a parte de diagnóstico é importante também. A parte de serviço de pneus, né, também a parte de troca de pneu, né, substituição de pneus, toda a parte de verificação de furo, né, alguma coisa nesse sentido, você vai fazer também na oficina mecânica, é possível fazer. Existem oficinas mecânicas especializadas nesse ramo no caso, mas também pode ser uma oficina mecânica que tenha esse trabalho geral também, que pode acontecer essa parte de verificação de pneus, serviço de pneus. A inspeção de segurança, né, a parte de freios, né, que eu falei, toda a parte de direção, tudo que é voltado à segurança, nesse caso, para o rodar do veículo. Né? Então, toda essa questão de verificar, por exemplo, até a parte de sinalização também, né? Faróis, né? Setas, luz de freio, né? Funcionamento da luz de freio. Então, tudo isso está relacionado com os itens de segurança do veículo e, nesse caso, são verificados na oficina mecânica também. Parte do step também é importante, que o step sempre esteja bem calibrado, que não tenha furo, que esteja também dentro do prazo de validade do pneu, que o pneu tem prazo de validade, né? Para quem não conhece, não sabe. Então, tem que sempre ser feita essa verificação e na oficina mecânica também isso é possível. A parte de serviço de carroceria também, né, a parte de pintura, né, ou a parte de reparação da carroceria, voltada, por exemplo, né, quando tem um amassado, né, alguma coisa assim, uma batida, alguma coisa nesse sentido. Tem o serviço de funilaria e também pintura, ou só polimento, ou então a parte de adesivação também pode ter. Então, nesse caso, a oficina mecânica vai trabalhar com isso também. E a parte de customização e modificações, né? Que daí é aquela questão de modificar o carro, colocar um para-choque diferente, né? Colocar um aerofólio, colocar uma película, né? Colocar toda essa parte que está voltada com a customização e modificações. A parte de motor também entra aqui nessa questão também, colocar um comando de válvula um pouco mais com mais permanência, por exemplo, de abertura de válvula, ou instalar um turbo, né, ou fazer alguma modificação mecânica no motor, no caso, trocar o cabeçote, colocar um cabeçote com mais fluxo, ou trocar os pistões, bielas, né, toda essa parte que é feita também na oficina mecânica, pode ser feita também na oficina mecânica para essa parte voltada à customização e modificações do motor e também da parte do automóvel, né, como um todo, né, a suspensão também é feita, tudo isso aí é feito dentro da oficina mecânica. Claro que tem oficinas mecânicas especializadas em certas áreas do carro, do motor, mas pode ser feito também numa oficina geral que você pode fazer tudo isso, tem tudo isso dentro, tanto a parte de modificação quanto a parte também de reparação e manutenção. E daí, né, para realizar essas atividades, né, é necessário ter ferramentas, né? Não é possível você fazer, por exemplo, só com uma chave de fenda, uma chave Phillips, né, toda a parte de manutenção do automóvel, né? Então tem várias coisas que são usadas aqui tanto nessa parte de manutenção, né, que são ferramentas manuais, ferramentas elétricas e pneumáticas, equipamentos de diagnóstico, equipamentos de elevação, né, equipamentos especializados nesse caso, por exemplo, nessa parte aqui, por exemplo, um sacador de rolamento, né, o sacador de rolamento é um equipamento especializado, uma ferramenta especializada exclusiva somente para sacar um rolamento de um mancal, né, então ele é uma ferramenta especializada nesse caso. Equipamentos de soldagem também é importante ter, dependendo da condição, ou dependendo da oficina, né? É necessário fazer reparo também na parte de soldagem, né? Quando tem uma quebra de algum componente, né? Voltada à parte do chassi, por exemplo. Então, essa soldagem aqui é importante para realizar esse tipo de trabalho. Alguma modificação também, quando existe modificação mecânica, por exemplo, para trocar um escapamento, colocar um escapamento diferente, que daí necessita um outro ponto de apoio, tem que ter a parte de soldagem ali para fazer essa adaptação necessária, nesse caso, para a adaptação desse novo sistema, no caso de escape. Como exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ferramentas de medição e ajuste, né? Então tem a parte de paquímetro, micrômetro, toda essa parte de leitura, né, que é feita de medição, que é necessária para, nesse caso, definir, por exemplo, se um cabeçote vai para retífico ou não, né? Então tem que fazer essa medição, relógio comparador também para verificar toda a planicidade de um cabeçote, e daí, nesse caso, se for necessário, levar para o retífico, ou então, no caso, montar novamente, né, no motor, sem ter nenhum prejuízo nesse sentido. E outras ferramentas, né, como um carrinho, por exemplo, né, que são necessárias para a organização da própria oficina. Né? Esse carrinho, por exemplo, aqui que está nessa foto, né, que vocês podem ver, é um carrinho que organiza as ferramentas ali dentro, né, e nesse caso
permite, né, um trabalho um pouco mais limpo, feito pelo mecânico lá na oficina para entregar uma condição de rendimento melhor para ele, né, para que seja importante, né, que seja necessário, ou que ele encontre as ferramentas que ele vai precisar durante o trabalho de uma forma mais fácil, mais rápida, que ele não fique procurando a oficina toda, porque ele tem um carrinho ali, e no carrinho ele usa as ferramentas que ele precisa usar e guarda depois que termina. Então, nesse sentido aqui, o carrinho ele é bastante importante, ele é usado nesse sentido para organização e facilidade de manuseio durante a parte do trabalho, né, que ele vai fazer lá na oficina, nesse sentido. Então, o próximo slide, né? E daí, ao se deparar com essa lista, né, o que você pensa, né? Pô, a primeira coisa que vem à mente é, vou ter que investir muito para abrir uma oficina, né? Porque não são poucas as ferramentas e tem bastante ferramenta e algumas ferramentas primordiais que você necessita para ter uma oficina mecânica realmente que vai ter possibilidade de ir para frente. Você precisa de várias ferramentas que não estão disponíveis de forma muito barata, vamos dizer assim, né? Para isso você precisa investir um pouco. Por exemplo, né, que a gente está falando, né, tem a parte ali de você ter um equipamento diagnóstico, né, claro que não é caro, né, mas para você ter um pouco mais de condições de fazer uma análise um pouco mais profunda, né, e ter a condição de detectar alguns problemas que não são vistos, por exemplo, numa lista de falhas da injeção eletrônica ou de qualquer módulo, né, ali do carro, você tem que fazer alguns ensaios, fazer algumas medições, fazer algumas leituras, ter alguns gráficos ali na sua ferramenta de diagnóstico para que você possa, nesse caso, ter mais facilidade e condições de interpretar condições que você não necessariamente vai ver na lista de falhas da injeção ou do módulo, né, que você está avaliando. Então, por isso, né, que é muito importante que você tenha um sistema de diagnóstico um pouco mais avançado, que vai te possibilitar fazer uma leitura um pouco mais precisa, né, do que está acontecendo, você possa ler, né, os dados da injeção, que você consiga colocar isso em um gráfico para você visualizar e, nesse sentido, você conseguir ter um diagnóstico um pouco mais preciso do que você vai fazer. Ferramentas manuais, por exemplo, né, a chave de boca, né, os cachimbos, tudo isso que você vai ter dentro da oficina, né, toda a parte de martelo pneumático, né, tudo isso tem que ser algo de qualidade, porque não adianta você ter uma ferramenta que não vai entregar o que você precisa, né, que vai falhar, por exemplo, na hora que você está fazendo o serviço, que daí você vai perder, por exemplo, tempo. Né, você vai ter que comprar outra ferramenta durante o trabalho, daí tipo assim, né, fica complicado, você tem ali um tempo para entregar o carro, você tem vários carros para fazer durante o dia, por exemplo, e nesse sentido, se quebrar uma ferramenta, você tem que esperar vir outra para você conseguir continuar, ou então adaptar uma outra ferramenta, que daí é pior ainda, né, então você tem que ter ferramenta de qualidade lá na tua oficina para você poder fazer toda essa parte de trabalho. Tem equipamento de soldagem, por exemplo, né? Se você vai trabalhar com parte de preparação de motores, por exemplo, ou de chassi, ou algo nesse sentido, você vai ter que fazer algumas adaptações durante o processo. E nesse caso você precisa de um equipamento de soldagem para você adaptar exatamente aquilo que você precisa e entregar aquilo que é necessário para o cliente, por exemplo, de acordo com aquilo que ele pediu. Né? Outros exemplos, você tem que ter um elevador, por exemplo. Né? Claro que você pode trabalhar com macaco hidráulico, né? Não, é tranquilo, você põe lá embaixo do carro, levanta, né? E consegue fazer o trabalho, mas é limitado. O macaco ele levanta até um certo ponto, de repente você tem que fazer uma inspeção geral embaixo do veículo e você daí não vai conseguir fazer isso através de um macaco hidráulico. Você tem que levantar o carro no elevador, você tem que ter espaço para você poder trabalhar e daí nesse caso vai te atrapalhar nesse sentido. Né? Então é complicado você trabalhar com poucas ferramentas e ferramentas que não te possibilitam nesse sentido fazer um bom trabalho, realizar um bom trabalho e é por isso que você tem que investir. Né? É importante investir, é necessário até, né? Não digo que é importante, mas é necessário investir para que você tenha condições de realmente, por exemplo, que o cliente chegue na tua oficina, ele veja ali toda a parte instalada, né, que você tem em relação aos equipamentos e ferramentas que são disponibilizados para fazer o trabalho, para que daí você possa ir para frente, para que você possa, nesse caso, como eu posso dizer, crescer, né, no mercado. Né, você, principalmente se você for abrir uma oficina mecânica. Né? E se você for abrir, né, você vai entrar no mercado, você é novo, ninguém te conhece, então aquela primeira impressão, né, como a gente fala, é aquela que fica. Né? Então se você tem ali uma oficina com poucos equipamentos, com poucas ferramentas, né, não tão estruturadas, vamos dizer assim, claro que você não vai conseguir ter uma estrutura, por exemplo, de oficina que já tem há 20 anos no mercado. Né? Então você não vai ter lá 3, 4, 5, 10 elevadores lá para você poder trabalhar, isso não vai ser possível. Né? Mas que você tem pelo menos o mínimo, né, para que você possa trabalhar e, nesse caso, entregar um serviço de qualidade que o cliente enxergue essa qualidade ali quando ele chega, né, e daí você possa, nesse caso, adquirir cada vez, ou conquistar, ou atrair cada vez mais clientes, e daí, nesse caso, conseguir entregar um trabalho também importante. Né? Se você tem a ferramenta para você trabalhar, você vai conseguir entregar um trabalho interessante, que o cliente, por exemplo, chega para você, né, para fazer uma verificação de injeção eletrônica, e você não tem equipamento de diagnóstico. O que vai acontecer? Ele vai ter que ir para uma outra oficina.
Ou então você vai ter que chamar alguém para ir na tua oficina para poder fazer o diagnóstico, e daí, sabe, não fica aquela coisa interessante, sabe? Você não tem tudo ali na oficina, você não pode resolver tudo, você tem que mandar o cliente, por exemplo, para uma outra oficina, e daí você perdeu aquele cliente, que possível fidelização de um cliente, por quê? Porque você não tinha tudo ali disponível para você que você possa fazer o trabalho completo. Então, por isso que é importante, né, fazer essa parte de aparelhamento, a gente pode dizer até da oficina, para que você possa ir para frente e crescer no mercado. E daí a gente pensa, né? Pô, vai precisar de um dinheiro alto, né? É importante investir, tem que ter um compressor de ar, por exemplo, para o martelo pneumático. Então, tem várias coisas que você tem que instalar na oficina mecânica que vão trazer essa visualização, essa qualidade percebida pelo cliente na hora que ele vai entrar na oficina. Então, você tem que preparar, tem que estar preparado para investir e ter esse investimento, a partir desse investimento, abrir o negócio nesse sentido para você, e daí, no caso, ir para frente, não ficar ali parado, patinando, né, e não conseguir, né, levar mais para frente, porque você faz modificações só, ou faz a manutenção só em certas áreas do carro, e não em tudo, né, ou na grande parte dele. Então, é importante nos carros de hoje em dia, por exemplo, né, que todos eles têm, na grande maioria dos carros novos, né, todos os carros aí, sei lá, de 2010 para frente, tem módulo de injeção, né, tem toda a parte ali de eletrônica mais avançada, e você precisa ter algumas ferramentas necessárias para fazer essa parte de trabalho com esse motor, com esse carro, né, de verificação, de manutenção, para que você possa, nesse sentido, conseguir entregar um trabalho completo, né, para o cliente, entregar o cliente chega para você com um problema e você devolve com a solução, né, com um carro pronto, né, já resolvido o problema. Então é importante que você tenha esse aparelhamento, essa condição de ter esses equipamentos, né, importantes para fazer, nesse caso, todo o trabalho necessário na oficina. E daí a gente vem, né? Existe uma oportunidade para você. Você não tem nesse montante, você pensa, pô, caraca, é muito dinheiro para investir. Putz, eu não tenho esse dinheiro agora, como é que eu vou fazer? Né? Como é que vai chegar? Como é que eu vou entregar nesse sentido? Ou montar o meu negócio, né, com todo esse montante que é necessário para chegar e abrir uma oficina? E daí a gente vem com a questão do acerto de motor. Né? O acerto de motor, nesse caso, é uma oportunidade para você que pensa em abrir uma oficina, para que você possa exatamente juntar esse montante. Eu vou explicar para vocês já por que isso é uma oportunidade, para que vocês possam chegar nesse ponto, né, de ter esse dinheiro adquirido, vamos dizer assim, ou você ter esse montante de investimento necessário para abrir uma oficina, através do acerto de motor. Né? Se você quer abrir uma oficina, você pode começar por aqui, trabalhando com acerto de motores. Então vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a apresentação e a gente põe, nesse caso, para frente aqui o próximo slide. E daí, nesse caso, né, o que é, só para a gente chegar no ponto aqui certo, né, o que é acerto de motor? Para a gente ter os dados, né, toda a parte aqui necessária. Eu fiquei um pouco grande aqui, deixa eu só dar uma ajustada aqui, galera, para poder ficar do jeitinho que tem que ser. Beleza, aqui já está bom. Então, né, como eu falei, uma ótima oportunidade para a gente poder trabalhar, para você poder trabalhar, no caso, com acerto de motor. E daí, como é que você vai fazer isso, né? Como pode ser necessário, nesse caso, você ter esse montante, adquirir esse montante para poder trabalhar com acerto de motor, né? O acerto de motor, ele é nada mais do que, né, toda a parte de parametrização da injeção eletrônica, tá? É aquela questão que você vai trabalhar com a injeção eletrônica, você vai trabalhar para, no caso, fazer o motor se comportar ou ter a parte de funcionamento de acordo com o que é desejado, de acordo com o objetivo que se tem para aquele motor, para aquele projeto, né, que foi idealizado, que foi montado, e nesse caso o acerto de motor ele vai trabalhar para isso. Né? Vamos dizer que seja um projeto para performance, para aumentar a potência, então você vai trabalhar, no caso, com toda a parte da base, por exemplo, né, que a base trabalha ali com a parte de lambda, né, a parte de acerto de combustível, né, a mistura de ar-combustível, e também a parte de ponto de ignição. E também a parte de ar, controle de ar de acordo com o projeto. Se é um projeto turbo, por exemplo, tem a parte do controle do boost. Se é um projeto que tem um VVT, por exemplo, o variador de fase do comando de válvula, você vai ter que trabalhar com o comando de válvula, com o variador de fase de comando, para que seja possível, nesse sentido, o controle do motor da maneira como deve ser feito. Então, né, nesse caso, você vai trabalhar com a base, com a parte da área da base, no caso, para o objetivo de performance, para poder entregar aquilo que o cliente quer, aquilo que o projeto está pedindo para o acerto desse motor, para o funcionamento desse motor. Se é um objetivo, por exemplo, de marcha lenta mais estável, você vai trabalhar com outra área, no caso com mapas específicos na injeção eletrônica voltados para essa parte da marcha lenta. Tem a questão da partida também, que você vai ter mapas exclusivos para a partida, a parte de combustível, né, controle de combustível, controle de ar e controle de ignição, né, para garantir, nesse caso, o funcionamento do motor, a partida do motor, né, de acordo com a condição de temperatura, por exemplo. Então, se está na temperatura de 10 graus, por exemplo, né, no caso, você vai ter que trabalhar com a parte, né, o controle de combustível, ar, combustível e ignição para fazer uma motor partir a 10 graus. Se tiver 20, partir a 20 graus. Se tiver 30, partir a 30 graus, assim por diante, né, em todas as condições,
possíveis, né, de encontrar onde o cliente, por exemplo, habita, onde ele mora, né? Então, você cobrir, nesse caso, toda a parte de controle de partida, né, nas temperaturas encontradas naquele ambiente onde esse carro, onde esse motor vai estar exposto durante o tempo que ele vai estar trabalhando. Então, nesse sentido, né, nessa condição, que vai ser feito, no caso, um acerto de partida, né, nesse caso. Tem acerto também de dirigibilidade, que é toda aquela parte da reação, né, do motor, na hora que o condutor pisa no acelerador, então ele tira o pé do acelerador, quando ele troca de marcha, né, então tudo isso está voltado com a dirigibilidade, e nesse caso, né, deve ser feito um acerto, né, para entregar ou possibilitar, nesse sentido, toda a parte de controle da gestão de torque do motor através das estratégias e mapas, né, voltados para a dirigibilidade. Então é dessa forma que vai trabalhar, nesse caso, um acerto de motor. E daí, nesse caso, você pode, no caso que nem eu falei, a parte de acerto de motor é uma ótima oportunidade, porque você vai poder, nesse caso, realizar esses tipos de acerto aqui, ó. Toda essa parte de trabalho você vai poder fazer. Você vai poder fazer acertos parciais, né? Acertos completos e também pequenos trabalhos para poder fazer toda essa parte de customização, vamos dizer assim, ou controle da injeção eletrônica necessária para fazer o motor funcionar. E nesse caso, né, deixa eu só reduzir um pouquinho mais aqui, porque fica ainda muito grande ainda. Que beleza, agora ficou melhor para enxergar. Então, nesse caso, o que vai acontecer, né? Nesse sentido, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Então, nesse sentido, o que vai acontecer, né? Um acerto parcial. O que é um acerto parcial? É um acerto que vai trabalhar com a parte, apenas uma área, ou então uma ou mais, ou duas, ou três, no máximo 3 áreas da parte de acerto de motor, no qual é oriunda, vamos dizer assim, é gerada, nesse caso, por uma modificação pequena do hardware do motor. Então, por exemplo, né? Se foi trocada uma borboleta, né? No caso, trocou a borboleta do motor porque aquela borboleta estava trazendo uma restrição na entrada de ar do motor em plena carga. Então, nesse caso, trocou uma borboleta para uma borboleta maior, e nesse sentido vai ter impacto na partida, porque a partida está ligada exatamente com a abertura da borboleta para fazer, no caso, a partida do motor, ou fornecer a quantidade de ar necessária para o motor partir. Vai influenciar na marcha lenta, que a marcha lenta também tem o controle do ar também, que se for uma borboleta eletrônica, nesse caso, né? Se for uma borboleta mecânica não tem problema, porque a borboleta mecânica não tem atuação pela ECU. Mas se for uma eletrônica, daí tem impacto, e daí você tem que se trabalhar nessa parte de partida, marcha lenta, para poder, nesse caso, corrigir o funcionamento do motor, no caso que a injeção eletrônica possa gerenciar a parte do ar de uma forma mais precisa ou da forma idêntica como acontecia antes com a borboleta original, vamos dizer assim. E tem a parte da dirigibilidade também, porque tem uma parcela ali do controle de torque, né, nessa parte de aceleração, desaceleração e troca de marcha, que vem do controle da borboleta. Então vai ter que ser feito, nesse caso, um trabalho em 3 áreas, não é completo, né, porque não pegou a parte da base também, a parte de emissões e a parte de OBD. Então, nesse sentido, né, tem que se trabalhar ali nessas condições para entregar o funcionamento do motor de acordo com o que é esperado, né, para aquele projeto que foi realizado. Que no caso foi a troca de uma borboleta, de uma simples borboleta, que impacta não em todas as áreas, você não tem que refazer toda a parte, por exemplo, da partida, refazer toda a parte da marcha lenta, mas você tem que verificar e ver quais são os impactos que foram gerados em relação a essa mudança. O tempo de partida ficou mais longo, ou então a quantidade de ar na partida ficou maior, a rotação subiu mais, né? E daí o retorno da marcha lenta ficou mais esquisito, ou então tem um ruído dentro do carro, dentro do habitáculo, dentro da região ali onde está o condutor mais alto, então o cliente não está gostando muito. Tem todo esse impacto que vai ser gerado, que pode ser gerado, não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer, que daí nesse caso você tem que trabalhar para poder entregar o funcionamento de acordo com o que é esperado, né, para aquele projeto, para aquele cliente, né, que ele está chegando para você e fez essa modificação e você precisa ajustar para deixar o motor funcionando como tem que ser. Então é essa parte do acerto, no caso, parcial. E nesse caso, né, para um acerto parcial, em média, você vai cobrar de R$500 a R$2.000 para 4 horas de serviço, né? Esse aqui seria o custo, né, o quanto você cobraria do teu cliente, claro, de acordo com a modificação que você tem que fazer, o tempo que vai levar, com certeza, e também a região onde você trabalha. Tem vários fatores que impactam, nesse caso, no valor que você vai pedir para o cliente para fazer esse acerto parcial, mas geralmente, né, em média de R$500 a R$2.000 por 4 horas de serviço. Então, se você vai trabalhar por esse tempo, você tem como pedir esse valor aqui para realizar o trabalho necessário. Tem também a parte do acerto completo, né? A parte do acerto completo também você pode fazer nesse sentido, que nesse caso vem de uma modificação mais profunda, vamos dizer assim, do hardware do motor.
Então, vamos dizer que o cliente ele tinha lá o carro com motor aspirado, e nesse caso ele quer mais potência e instalou um turbo. E nesse sentido, ele veio com uma injeção programável, tinha a injeção original do carro, daí ele modificou para uma injeção programável. Só por mudar para a injeção programável, daí você tem que fazer tudo já. Daí já parte de que, por exemplo, você não tem como transferir os dados lá da injeção original para a injeção programável, e nesse caso você tem que refazer toda a parte do acerto com a injeção programável, a parte da base, a parte da marcha lenta, da partida e da dirigibilidade, emissões e OBD, se for, no caso, voltado-se no local onde você vai fazer a parte do acerto, seja necessário a parte de emissões, tem que trabalhar também, e se for necessário também a parte de OBD também tem que trabalhar. Então, nesse caso, você tem que refazer tudo, né, porque você não consegue transferir os dados da injeção original para a injeção programável. E nesse caso, nesse sentido, você precisa, né, no caso de um tempo um pouco maior, né, para poder fazer essa parte do acerto completo e entregar, nesse sentido, toda essa condição, essa configuração nova, né, que esse motor vai ter, que essa injeção eletrônica vai ter, para fazer funcionar nesse sentido. Ou então, né, você pode fazer pequenos trabalhos, né, que daí esses pequenos trabalhos estão relacionados mais a algumas alterações, né, pequenas, que são feitas na injeção eletrônica sem ter modificação de hardware, geralmente, tá? Então, por exemplo, o cliente ele chega para você e ele fala, pô, eu tenho um carro aqui com 300 cavalos de potência, mas eu não sinto que o motor tem potência, que ele não acelera, eu piso no acelerador e não vem torque e tal. Isso, né, está relacionado, muitas vezes pode estar relacionado, por exemplo, com a parte de filtros que se usa, que a gente pode falar em filtros, né, ou então limitações na entrega de torque em aceleração. De repente o carro é feito originalmente para por exemplo, para um cliente que tem um perfil de família, por exemplo, e daí, nesse caso, esse cliente ele não quer, né, normalmente, que foi desenhado o carro, né, ele não quer reações bruscas do carro, nesse sentido, quando ele faz a aceleração. Por quê? Porque ele está transportando a família dentro do carro, né? Então, tipo, nesse sentido, né, não tem o porquê ter reações esportivas, que no pisando no acelerador tem um tranco, né? Eu tenho aquele levantamento da frente muito brusco, né? Por conta, né, de situações que vão ser desagradáveis para a família que está dentro do carro, para o filho, para a esposa, né? Nesse sentido, então, para esse carro pode ser que ele tenha sido desenhado com esse fim, ou com esse enfoque, ou com esse objetivo, vamos dizer assim. Então, daí o acerto de motor vai acompanhar também o que, no caso, o carro se propõe a fazer. E nesse sentido, o cliente pode chegar para você, ele gosta do carro, ele comprou o carro porque tem a potência X, porque tem a parte de dirigibilidade, né, a parte de acerto de suspensão muito bem feito e tal, e daí ele sente que o carro não tem a reatividade que ele quer, e daí, nesse caso, não tem nenhum problema com a injeção eletrônica. Né? A injeção eletrônica está ok, não tem nenhuma falha, nenhum sensor está com problema, tá tudo, você verificou, está tudo ok. Então, o que ele quer, na verdade, é a parte ali da reatividade em aceleração. E nesse momento, você tem que modificar, no caso, a parte da injeção eletrônica para entregar uma reatividade mais rápida, para que quando ele pisa no acelerador, a borboleta eletrônica, por exemplo, abra mais rápido e entregue toda essa parte de torque, de reação que ele quer sentir quando ele está acelerando o motor. Então, nesse sentido, por isso que eu falo de trabalhos rápidos, que são trabalhos que você não vai levar muito tempo para realizar. Você vai fazer, né? Mas rapidinho você já encontra o mapa que você tem que modificar, modifica, grava na ECU e está tudo pronto, o cliente já pega o carro já de acordo com o que ele quer. Claro que pode acontecer de o cliente, por exemplo, chegar, andar no carro e não gostar do que ficou, daí ele retorna e tudo bem, né? Você vai modificar novamente, né? Não faz uma modificação tão brusca ou então não tão leve como você fez, que você fez uma primeira approach, vamos dizer assim. Você conversou com o cliente, você viu qual era a condição que ele queria, do jeito que ele queria o carro, você trabalhou, você entrega para ele, daí tem um ajuste fino ali que é feito, que é aquela conversa final ali com o cliente, para que ele possa, nesse sentido, dar para você a informação. Ok, tá do jeito que eu quero, ou então não, tá forte demais ou tá fraco demais, você trabalha mais um pouquinho, entrega para ele, daí tá tudo pronto. Então, geralmente funciona dessa maneira, e esses trabalhos geralmente são rápidos, porque é só identificar qual é o mapa, modifica, grava na ECU e está tudo pronto, você pode entregar o carro já para que o cliente possa voltar a conduzir o carro de forma tranquila. Então pode ser que seja alguma coisa bem rápida, ele chegou lá na tua oficina, deixou a hora marcada, por exemplo, chega na oficina, você identifica, você já sabe, por exemplo, de acordo com o carro, modelo do carro, motorização, tal, você já sabe qual é o mapa para ser modificado, você, no caso, modifica, né, grava na ECU, entrega para ele, ele vai dar uma volta, já disse que está tudo bem, ou se não, volta, faz mais uma modificação, entrega e ele já vai embora já com o carro pronto. Então, por isso que são trabalhos rápidos que você não leva muito tempo. E daí, nesse caso, né, para esses trabalhos rápidos, você pode entrar com uma cobrança de 200 a 500 reais, por exemplo, a hora. Né? Porque, querendo ou não, é um trabalho especializado. Né? Você vai modificar uma injeção eletrônica, não é todo mundo que tem isso. Então, se você oferece, nesse caso, acerto de motor, você pode fazer esses trabalhos rápidos aqui. Se você tiver vários trabalhos rápidos durante o dia, por exemplo, vai te dar um montante legal no final do dia. E no final de semana e no final do mês, por consequência. Né? Então, são coisas interessantes que você pode trabalhar também, que vai te trazer um certo ganho financeiro nesse sentido.
A parte do acerto completo, né? O acerto completo também é interessante, porque ele vai te dar um montante interessante, também de 7 a 10 mil reais para uma semana de trabalho, né? Mas você fica dedicado 100% àquele carro, àquele motor para você trabalhar, porque tem partida, tem base, tem marcha lenta, tem dirigibilidade para fazer, então você tem que estar ali o tempo inteiro para entregar dentro de uma semana, básica, geralmente, tá? Não que vai levar uma semana, pode ser que leve mais do que isso, pode ser que leve um pouco menos, dependendo da complexidade do motor, dependendo de como, né, já você pega, por exemplo, você pode pegar um acerto, por exemplo, de um carro, de um motor parecido, e já você só fazer o acerto fino ali, né? Você não vai trabalhar muito, né? Você não precisa, né, realmente trabalhar na calibração, né, na parte do acerto e trabalhar nos mapas de forma profunda, modificar muitos valores, pode ser que você faça só um acerto fino, e nesse caso você tem rendimento, tem velocidade para fazer o acerto, e daí você pode entregar mais rápido do que uma semana, por exemplo. Mas pode ser que não seja, pode ser que você nunca tenha feito um acerto naquele carro, você não tenha, no caso, um acerto base para você partir, você tem que partir de uma base que a injeção eletrônica programada, por exemplo, te entrega, e nesse sentido você vai ter um pouco mais de trabalho, dependendo, né, da aproximação que a injeção eletrônica vai fazer em relação àquele carro, àquele motor que você vai trabalhar. Então é importante também ter isso em mente, né, dessa condição em mente para o que você possa daí nesse sentido trabalhar e dizer para o seu cliente, ó, vai ser mais rápido, vai ser mais lento, né, pode ser mais, levar um pouco mais que uma semana, ou então pode ser que leve 2, e daí nesse sentido você vai ajustando, no caso, esse valor aqui. No caso, porque geralmente aqui para esse valor de 7 a 10 mil reais é para uma semana de trabalho, talvez ali com 2 semanas você possa trabalhar um pouquinho mais ali dentro dos 12 mil, 13 mil, alguma coisa assim. Nunca muito acima, porque senão fica complicado, o cliente também não vai, tipo, você vai pedir 20 mil para 2 semanas, tá? Mas é um acerto completo só, né? É um acerto que você vai fazer. Né? Então fica ali aquele jogo de cintura, né? Que você tem que trabalhar ali com o cliente para, nesse caso, entregar o funcionamento do motor. Claro que, se a complexidade for muito grande, daí você pode cobrar mais caro, né? Daí não tem muito o que fazer, porque você tem que trabalhar muito mais, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, vai trazer essa condição de você poder colocar, por exemplo, cobrar 18 mil, 20 mil, mas, geralmente, esse valor aqui que a gente cobra, né, para 7 a 10 mil reais por uma semana de trabalho. E dos pequenos trabalhos que eu falei, né, tem essa questão. E o acerto completo, a questão que eu falei que fica que você tem que estar dedicado 100% para você poder entregar o trabalho. O acerto parcial também é o mesmo, quase a mesma coisa que os pequenos trabalhos, mas aqui você precisa se dedicar um pouco mais, porque você vai trabalhar numa área completa, por exemplo, com uma partida, com uma dirigibilidade, com as emissões ou com uma base, né? Então ali você vai, a marcha lenta também, então você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai ter que ficar dedicado um pouco mais de tempo, né? Em geral aqui 4 horas. Então aqui o pequeno trabalho ele é interessante porque ele vai fazer com que você possa fazer vários trabalhos pequenos, né, durante o dia, e isso vai te dar um retorno interessante no final da semana, no final do dia, no final da semana e por consequência também no final do mês. Vamos para o próximo slide. E no caso, né, só para a gente contextualizar aqui, deixa eu voltar o tamanho aqui da minha tela, que daí já fica certinho como tem que ser, que não está ajeitado aqui como eu gostaria. Vou fazer aqui. Ao vivo sempre tem algum problema, né? Mas a gente ajusta aqui e já vai ficar direitinho. Beleza. E no caso, né, você fazendo acerto de motor, né, se você fizer 4 acertos completos no mês, né, você cobrando ali 10 mil reais, né, por fazer essa parte do acerto completo durante uma semana, já são 40 mil reais que você vai adquirir, né, vai ter no teu bolso, né, vai entrar para você como montante 40 mil reais durante aquele mês que você trabalhou fazendo 4 acertos completos, um acerto por semana, né, então são 10 mil por semana, 40 mil reais durante um mês, considerando 4 semanas de trabalho, né. E nesse caso, né, mesmo sabendo tudo isso, né, pode ser que você esteja aí pensando, né, puxa, o retorno financeiro com acerto de motores é show de bola, muito bom. Mas, nesse caso, né, você pode ter ouvido falar que o investimento para trabalhar com acerto é muito alto, né? Você já viu uma oficina de acerto de motor, você já viu que o cara tem lá um dinamômetro, tem um monte de, no caso, um monte de ferramenta, né? Tem várias coisas ali, vários equipamentos instalados para fazer o acerto, né? E nesse sentido você fica, caraca, tem que investir também, né? Não é simplesmente ali começar a fazer acerto de motor, que daí tudo vai dar certo, vou ganhar 40 mil por mês, né? Então tudo vai ser as mil maravilhas, né? Você já viu, você já verificou, já foi atrás nesse sentido, e você ouviu falar que precisa de um investimento muito alto para poder começar a fazer acerto de motor, né? Que você precisa de uma oficina, né? Que nem está colocado aqui, que você precisa da parte de equipamentos, né? Vamos dizer assim, e daí entra na mesma situação, por exemplo, de abrir uma oficina mecânica, né? Que daí você precisa de investimento para poder trabalhar, e nesse caso, né? Você tendo essa informação de que precisa dessas ferramentas, né? Fica na mesma, elas por elas, daí, trabalhar com acerto de motor, então, no caso, é uma oportunidade ou não é uma oportunidade, né? Como é que fica essa situação? E daí, nesse caso, né, entendo perfeitamente, né, que não falei para vocês, porque o universo dos acertos de motores ele não é muito difundido. É por isso, nesse caso, que você não tem as informações de acordo com o que deveria, ou de acordo com a veracidade ou a verdade em relação a essa parte de acerto de motor.
né? Então, esse universo de acerto ele é muito pouco difundido, muito poucas pessoas sabem como isso funciona. E nesse caso, com essas informações erradas, como você, por exemplo, não conhece muita coisa, o que é o normal, o que é o natural, que você, né, entenda, você receba a informação e você tenha aquilo como uma verdade. Porque você não conhece, você está vendo uma pessoa que conhece mais do que você, por exemplo, né, ou que tem uma informação já acima daquilo que você tem, que é nada, por exemplo, e daí, nesse caso, você vai acreditar naquilo que a pessoa está dizendo para você, não naquilo que você acha que é. Né? Então é muito comum, né, que tenha esse tipo de interpretação, esse tipo de entendimento, né, da parte de funcionamento de motor. E daí, nesse caso, né, fica, né, difícil, né, você dizer, pô, vou trabalhar com acerto de motor ou não vou trabalhar? Né? Vale a pena ou não vale a pena, né, fazer essa parte? Né? Mas se eu disser para vocês que não é necessário tanto investimento, né, um investimento tão alto para começar a fazer acerto de motor de forma profissional. E aí, como é que fica? Será que vocês, no caso, poderiam começar a trabalhar com acerto de motor mesmo tendo investimento pequeno? Daí, nesse caso, né, para você saber, né, o que você pode ou o que você precisa para investir, eu vou começar falando aqui primeiro do que você não precisa para começar a trabalhar com acerto de motor. Então, vamos lá. Começando, primeiro, oficina para modificações mecânicas. Você não precisa de uma oficina para fazer modificações mecânicas para começar a trabalhar com acerto de motor. Tá, mas explica como é que é isso. O cliente vai chegar para você, né, ele tem um carro lá, sei lá, vamos dizer um Gol 1.8, né, ele chegou para você, pô, eu quero fazer uma modificação aqui, quero colocar um turbo nesse motor aqui, desse carro, porque eu quero mais rendimento, né, ele não entrega a potência que eu gostaria que tivesse, eu quero também fazer modificação nos freios, fazer modificação na suspensão. E daí, nesse caso, né, eu vou precisar de um acerto de motor também, né, porque eu vou instalar o turbo, é motor aspirado, vou instalar o turbo, e daí, nesse caso, tem que ter o acerto de motor, tem que ter a instalação da injeção eletrônica, toda essa parte, né, vai ser feita pelo calibrador, né, pela pessoa que vai fazer o acerto, e nesse sentido você chega, pô, caraca, o cara chegou ali para mim com isso e eu não vou ter a parte de oficina? Eu preciso da oficina para poder modificar, colocar o turbo, modificar a suspensão, né, modificar ali a parte de freio, eu preciso também para instalar a injeção eletrônica, né, a gente já pensa dessa maneira, né, mas você não precisa. Porque o trabalho que você vai fazer é só com acerto de motor. Se o cliente precisa modificar um turbo, né, ele tem que ir atrás dessa parte. Se ele precisa modificar a parte de suspensão, ele pode ir atrás dessa parte. Você pode fazer a sua parte de acerto. E o acerto não é necessário, nesse caso, você trabalhar ou você ter uma oficina mecânica para fazer o acerto do motor. O acerto do motor não é necessário. Eu vou explicar depois para vocês por quê, né? Vamos chegar até lá. Mas eu vou dizer para vocês, não é necessário que você tenha uma oficina mecânica para fazer o acerto de motor. O acerto de motor está relacionado com a parte da injeção eletrônica. Nesse caso, né? A parte de você modificar os parâmetros da injeção eletrônica para poder entregar o funcionamento do motor de acordo com o projeto, de acordo com aquilo que o cliente espera e deseja. Então você não precisa, nesse caso, ter uma oficina mecânica para você trabalhar com acerto de motor. Próximo ponto, né? Você precisa ter uma oficina para fazer a instalação da injeção eletrônica. De novo, né? Você vai trabalhar com a injeção eletrônica, sim, mas você não precisa instalar. Você vai trabalhar com ela, você vai modificar os parâmetros da injeção eletrônica para fazer com que o motor tenha um comportamento de acordo com aquilo que é desejado. Então você não vai, nesse caso, não tem a necessidade, nesse sentido, de instalar a injeção. Você vai trabalhar com ela, mas você não precisa instalar, tá? Então não é necessário fazer a parte da instalação da injeção eletrônica. A outra parte, que é o dinamômetro. Né? O dinamômetro também você não precisa ter o dinamômetro. Por quê? Porque o dinamômetro ele é uma ferramenta, ou a gente pode dizer como ferramenta, né? Mas ele é um equipamento grande, caro e que você não vai usar o tempo inteiro, né? O dinamômetro ele é usado, não é só porque vocês têm essa informação. O dinamômetro ele é usado para o acerto de base somente. Todas as outras áreas, como emissões vai precisar também, né? Emissões precisa, a parte de OBD também, mas no caso, quando você faz uma modificação fora de montadora, você vai precisar base, marcha lenta, partida e dirigibilidade. Para base, ok, você vai precisar do dinamômetro, é necessário, mas para partida, para marcha lenta, para dirigibilidade, você não precisa, nem deve usar um dinamômetro, porque ele não vai trazer um ganho significativo ou que vai te ajudar a fazer o acerto do motor. Então, usar o dinamômetro, nesse caso, é uma perda de dinheiro sendo investido para um equipamento que você vai usar, por exemplo, que não vai ser usado, que não vai ter um ganho, não vai trazer para você uma condição de você ter mais rendimento, né, ou entregar uma calibração, um acerto com mais qualidade, porque você tem um dinamômetro instalado na tua oficina, ou no local onde você está trabalhando. Então você não precisa do dinamômetro, além do que você precisa para ser de base? Precisa, mas você pode alugar um dinamômetro. Né? Ou você pode conversar com o teu cliente, você dizer para ele, tem um estabelecimento X que faz aluguel de dinamômetro para te fazer o acerto de base. Basicamente, você não precisa, nesse caso, ter um dinamômetro com você para você fazer o acerto de base. Você pode chegar, no caso, alugar. Tem vários estabelecimentos no Brasil que fazem esse aluguel, que permitem fazer o aluguel desse equipamento. E nesse caso, você vai chegar com o carro, você vai instalar esse carro lá no dinamômetro. No caso,
técnico, né, que vai trabalhar com dinamômetro, vai fazer a instalação do carro lá, e daí nesse caso você vai começar a trabalhar com injeção eletrônica, né, e vai ter o operador que vai trabalhar com dinamômetro, vai estar especificamente, e você vai trabalhar ali só com a parte de acerto de base, nesse caso, para entregar a questão do controle, né, do motor em torque e potência, para entregar aquilo que o cliente espera ou que o cliente deseja para aquele carro, para aquele projeto, né, que ele montou. Então você não tem a necessidade de ter um dinamômetro, ele não vai te ajudar nesse caso você ter esse equipamento com você, porque você vai usar de forma esporádica, não é sempre, não é para todas as modificações que você vai realizar. Você, se fosse no caso, né, a questão de cada modificação você usar o dinamômetro necessariamente, daí nesse caso teria que investir, né, porque daí não tem muito o que fazer, você não vai ter a condição, por exemplo, de estar o tempo inteiro lá no dinamômetro de uma empresa, por exemplo, de um estabelecimento, e usar 100% porque tem outras pessoas também que querem usar. Então aí nesse caso seria necessário, mas aqui como não é usado para todas as áreas e você não vai usar o tempo inteiro também, né, que você não vai ter só acerto de base para fazer, você vai ter acertos de outras categorias, de outras áreas também para trabalhar, então no caso o dinamômetro ele não faz sentido você ter. No caso, né, caso você venha, né, a desenvolver o trabalho de acerto de motor, né, e começa a entrar trabalhos, né, e você vê que aquele estabelecimento que você leva para fazer acerto de base, ele está trazendo um gargalo naquilo que você pode entregar nesse sentido, daí é aquela questão de pensar, pô, beleza, agora eu já estou com um certo volume de trabalho, né, tem acerto de base entrando, sei lá, 10, 15, 20 acertos por mês ou por semana, né, e daí nesse caso fica complicado porque o estabelecimento não consegue me atender, e nesse sentido você vem, né, e compra um equipamento desse porque você precisa para aumentar a tua gama de faturamento. Daí sim, aí vem o dinamômetro e ele vai ser importante para você. Agora, caso contrário, no início, né, você não precisa tê-lo porque ele não vai trazer um ganho substancial, significativo para você fazer a parte de acerto de motor. Beleza, galera? E daí a gente vem para o que precisa. O que você vai precisar? Você vai precisar de basicamente um computador. Somente um computador para você poder fazer a parte do acerto de base. Para que é usado o computador? Né, para fazer a conexão entre o software da injeção eletrônica e a injeção eletrônica em si, lá o hardware, né, aquela ECU, aquela central eletrônica, você vai precisar do computador para fazer essa comunicação entre o software que está instalado no computador com o hardware da injeção eletrônica que está instalado lá no carro. E nesse caso, não precisa ser um computador, precisa ser um computador, no caso, móvel, né, um laptop ou um notebook, que nesse caso custam R$2.000. Não precisa ser um computador super top, né, com a configuração de processamento super elevado, né, ou potente o suficiente, ou muito potente, né, no caso, porque o software das injeções eletrônicas geralmente ele é leve, né, e ele não exige um poder de processamento muito alto nesse sentido, né. Nesse caso, você somente com um computador desse, pode ser até que você já tenha um computador nesse mesmo nível, né, ou um computador até melhorzinho também, não tem problema, pode ser um computador melhor, quanto melhor né, for, né, mais fácil para você trabalhar também. Mas você, de repente, né, geralmente as pessoas já têm um computador em casa, se você tem um computador móvel nesse sentido, você já está nesse sentido, habilitado para fazer acerto de motor. Você não precisa comprar, nesse caso, tem investimento nesse sentido, para comprar um computador para poder fazer a parte de acerto de motor. Você tendo o computador em casa já, né, geralmente as pessoas já têm computadores em casa, você pode pegar esse computador e você pode já usar para fazer acerto de motor, para você baixar, por exemplo, o software da injeção eletrônica, e nesse caso você, no caso tendo um cliente, você vai usar esse software para se comunicar com a ECU e fazer as modificações necessárias que você precisa para deixar esse motor trabalhando e funcionando de acordo com aquilo que o cliente quer, de acordo com aquilo que o cliente espera, que ele deseja, né, que tenha como necessidade, vamos dizer assim, para aquele projeto, para aquela modificação que ele fez, no caso, para deixar o motor de acordo com o que ele quer, de acordo com aquilo que ele precisa para o motor funcionar nesse sentido, né? E daí, né, nesse caso, né, falando da parte do computador ou da parte do acerto de motor, né, o custo de manutenção ele é baixo, né? Porque você vai precisar só fazer manutenção do computador basicamente e também pagar um pouco aquela parte ali, dependendo se você for usar um escritório ou alguma coisa nesse sentido, a parte do aluguel do escritório, a luz, água, telefone, né, a parte de alimentação também quando você está trabalhando, então vai ter essa parte de custo de manutenção ou custo de funcionamento, né, do teu negócio. E nesse caso, né, grande parte do valor do serviço, né, tendo esse custo baixo, né, por exemplo, para a operação, grande parte do seu valor do serviço é convertido em lucro, nesse caso tornando uma ótima oportunidade para você, para que você possa, nesse sentido, começar a trabalhar com acerto de motor e, nesse caso, né, usar o montante que você vai juntar com essa parte de acerto para que você possa, no caso, montar a tua oficina, você ter a quantidade de investimento necessário para fazer toda essa parte, né, que nem a gente estava falando no início, né, que você possa comprar as ferramentas e os equipamentos necessários para fazer a parte do acerto de motor, para abrir a tua oficina, né, para que você tenha a condição de montar a oficina que já tenha de início
né, uma certa estrutura para poder chegar para o cliente, para que o cliente possa chegar na tua oficina e verificar, pô, beleza, tem aqui o equipamento X, equipamento Y, dá aquela impressão boa, né, para o cliente que vai chegar, né, e daí nesse caso ele vê que tem equipamentos suficientes para fazer com que o carro dele possa ser bem cuidado, bem tratado, vamos dizer assim, entre aspas, e nesse caso ele pode ter o carro pronto, funcionando de uma maneira tranquila, sem se preocupar muito nesse sentido. Então, é importante ter essa primeira impressão para que você possa, nesse caso, né, ter essa condição de trabalhar e entregar um trabalho muito bem feito, e daí o acerto de motor vai te possibilitar, vai te dar essa condição de você juntar esse dinheiro de uma forma muito mais rápida do que, por exemplo, se você continuar trabalhando como mecânico, né? Não sei, dependendo da condição, pode ser que você ganhe em torno de R$3.000, né, por mês, 4.000, 5.000, dependendo do teu nível de especialização e também de experiência, né, no mercado. Aí nesse caso, né, você tendo esse montante, né, por mês, fica um pouco mais difícil de você conseguir chegar na questão de ter o montante necessário para abrir o negócio, né? Você que se encontra parcerias, daí no caso fica um pouco mais tranquilo, né? Você daí conseguiria nesse sentido, né, um montante um pouco maior, juntando mais algumas pessoas para serem seus sócios, né? Mas no caso, se você quer abrir sozinho, né? Nesse caso, você tendo a parte do acerto de motor, você vai ter um retorno maior, né? Ou ter um montante de dinheiro maior durante o trabalho que você vai realizar com o acerto de motor, e nesse sentido, você vai ter mais condições, ou vai ter as condições suficientes para poder abrir o seu negócio, abrir sua oficina mecânica, comprar os equipamentos, as ferramentas necessárias para ter aquela boa impressão. Você vai abrir o negócio, então tem que ter uma boa impressão, o cliente tem que chegar e ver que, pô, é um negocinho bem montado, bem tranquilo, ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer o meu carro funcionar de acordo com o que deveria, e nesse caso, você ter a parte de crescimento no mercado, né, e conseguir entregar um serviço de qualidade, fidelizar aquele cliente, e você fidelizando o cliente, você vai trazer outros que ele vai falar bem do teu estabelecimento, e nesse caso vai fazer com que você tenha mais condições, né, no caso de entregar um trabalho de qualidade nesse sentido. Beleza, galera? Então, na aula de hoje a gente conversou sobre essa oportunidade, né, de você trabalhar com a acerto de motor, né, para que você possa, nesse sentido, ter mais possibilidade, mais condições de abrir sua própria oficina, né, juntar todo o montante em dinheiro necessário para que você possa ir lá e abrir o seu negócio e, nesse sentido, né, ter mais condições de realizar esse sonho, realizar esse objetivo que você tem de ter seu próprio negócio, nesse caso, uma oficina mecânica. Na próxima live, né, que vai acontecer de aquecimento, que vai acontecer amanhã, né, a gente vai conversar sobre coisas que você precisa saber para fazer o acerto fino sem danificar o motor. Essa é uma parte bastante importante. Você vai trabalhar com acerto de motor, você tem que entregar, no caso, um funcionamento, e você tem que cuidar, né, com essa parte do funcionamento do carro, né, do motor, no caso, né, nesse sentido, e trabalhar para que possa entregar vamos dizer assim, um acerto da melhor, no caso, né, o resultado, né, de qualidade da melhor maneira possível, para que o cliente possa ter, nesse sentido, o retorno que ele está esperando do trabalho que você vai realizar. Então, nesse caso, né, muitas vezes a gente vai, só dando um spoiler aqui, né, é importante que você faça um acerto fino, não simplesmente modificar e dar entrega desse jeito, né, é importante que você faça alguns a gente pode falar passos, né, a mais nesse sentido para entregar um acerto de qualidade, e daí nesse caso é o que a gente vai falar amanhã sobre acerto fino, e para que você possa fazer esse acerto fino, você tem que cuidar para que você não tenha, nesse caso, a possibilidade de danificar o motor na hora que você está buscando, né, chegar naquele, né, aquela finesse que a gente chama, né, de você conseguir realmente colocar ali de acordo com o que tem que ser, da melhor maneira possível, e entregar um resultado que o cliente vai ficar, pô, satisfeito, né, fez um trabalho bom, ficou legal, ficou do jeito que ele queria, e daí nesse sentido você vai fidelizar esse cliente, vai trazer mais outros clientes para você, vai ter a possibilidade de trazer outros clientes para você, e você possa crescer no mercado nesse sentido de acerto de motores. Lembrando, né, que faltam 14 dias para a jornada Mestre do Acerto, para o evento, né, que vai acontecer daqui a 2 semanas. E se você ainda não se inscreveu, vá no link aqui na descrição do vídeo, se você está no YouTube, ou então aqui no Instagram, vai lá na bio, clica no link que você vai poder se cadastrar. Você vai colocar o seu e-mail, o seu melhor e-mail, seu nome e seu e-mail, clicar em cadastrar, e daí você já vai estar participando do evento, né? Você vai ter condições de participar do evento, vai receber todas as informações necessárias para poder participar e tirar, né, entender um pouco mais sobre essa parte de acerto de motor, toda essa parte desse universo, né, do acerto de motor, para que você possa, daí, no caso, começar a trabalhar. E nesse sentido aqui, como a gente falou hoje, né, ter mais condições de abrir sua própria oficina. Valeu, galera! Então, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, é muito importante para que a ferramenta, todas as ferramentas, né, não só aqui o YouTube quanto o Instagram também, possa difundir, né, todas essas informações para as outras pessoas que querem saber sobre o acerto de motor, que querem abrir oficina, e nesse caso, né, tem a parte do acerto como uma oportunidade para chegar nesse sentido. Vamos falar aqui os comentários, né, aqui no Instagram primeiramente. Ver se tem um comentário aqui, eu vi que teve algum. Vamos lá. Estão rolando a barrinha aqui, peraí. Tem só o Paulo Júnior, RF. Olá, Paulo Júnior. Acho que você não está mais aqui, mas, né, tá registrado aqui o seu olá.
E no caso aqui do YouTube, a gente não teve nenhuma parte aqui voltada para a parte do acerto de motor. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha que trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um seu like. E se tiver mais alguma dúvida, né? Entre em contato, né? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa, nesse caso, trazer essa resolução do que está acontecendo, do que vocês têm dúvida nesse sentido, para que vocês possam daí trabalhar com a parte de acerto de motor. Vir a trabalhar com a parte de acerto de motor. Então, um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, que é amanhã. Tchau!